Então, assim, todo mundo já pegou o tema, né? Entendeu que a gente vai falar da facete plantar e vai tentar trazer o que está mais atual aí. Algumas coisas irão se repetir quando a gente fala da anatomia da biomecânica, mas eu vou tentar fazer esse encontro ser o mais breve possível, porque não é todo mundo que dispõe de uma sexta-feira. Inclusive, parabenizo a todos, inclusive a mim, né? Que acabei de colocar os meninos para comer, fiz janta, Adriano, para eles, e eles estão bem alimentados. Então, agora estão mais quietinhos. Tá já? Então, o tema de hoje é facete plantar. Todos sejam bem-vindos, então. Então vamos lá. Começar a falar de facete plantar, a gente vai começar a conceituar, né? Segundo esses autores aí, o Buchanan, Sina e o Kushner, eles colocam que a faceite plantar, ela vai surgir então de uma irritação degenerativa da origem da fáscia plantar na sua tuberosidade medial, né, que está presente no osso do calcâneo, e suas estruturas perifaciais circundantes. Eu sempre tenho um entendimento, ou o tentar do entendimento, de não memorizar, né? E nem preciso criar regras minimométricas para conceito, mas eu tenho que extrair algumas palavras para o entendimento lá no tratamento. Então, quando eu entendo e memorizo tecnicamente que existe uma irritação degenerativa, aí eu vou entender que eu não estou de frente só com uma inflamação clássica. Eu já tenho o que nós pensamos em degeneração. Quando eu penso em degeneração, a gente já começa a pensar na desconfiguração da trama do colágeno, tá joia? Então, é o que eu chamo a atenção para vocês no conceito do Buchanan e da Sina aí, tá? Ou seja, essa palavra degeneração, ou, mais especificamente, uma irritação degenerativa, tá? Um outro artigo, ele traz para nós aqui, a degeneração da fáscia é devido a microfissuras, então nós estaremos presentes aqui, né, dentro do entendimento desses autores, que existe uma microfissura, perdão, então estamos diante de um estudo clínico controlado sobre procedimentos guiados por ultrassom, né? Então existe uma microfissura repetitiva resultante de trauma ou uso excessivo em vez de inflamação primária. Novamente aí eu trago essa ideia para vocês, que estaremos de frente com degeneração. Então, a nossa preocupação não é simplesmente tentar mexer com a inflamação, ou seja, remédios que irão tentar mexer com a inflamação, fármacos, não terão muitos resultados, tá? E aí esses autores aí de 2024, Monte Salas, ele traz dois termos, né, mais atuais, que seria então para ele faciose plantar ou uma faciopatia plantar. Quando a gente pensa em faciopatia, a gente abrange um espectro maior, tá, do que a gente entende pela uma condição de faceite. E esses autores eles trazem aqui alguns fatores de risco. Quando a gente pensa em fator de risco, a gente já começa a visualizar uma biomecânica que talvez a gente precise mexer lá na hora do tratamento. Então, fatores de risco que ele traz aqui, o primeiro é a pronação excessiva. Então, segundo ele, a pronação excessiva seria um marco para o entendimento, né, como fator de risco para a faceite plantar, ou seja, você colocando pontos de tensão ou tração para essa fáscia, então promovendo então essa condição. O aumento também do arco é colocado como fator de risco. Só que quando a gente vai para a prevalência, a gente vê menos isso, né? Adequando aí a faceite. A gente consegue ver mais indivíduos com uma pronação excessiva do que com uma supinação excessiva. Tá joia? E aí, quando a gente entende o pé com arco alto, ou seja, uma supinação, a gente vai entender que esse pé é um pé tecnicamente rígido. E quando eu vou fazer a fase de impulso da marcha, eu acabo colocando muita atenção nessa face. Então, essa seria uma justificativa, uma discussão biomecânica acerca desse fator de risco que é o pé supinado, tá? Uma outra ideia aí de fator de risco seria o encurtamento do tendão de Aquiles e do gastrocnêmio. E aí eu sempre brinco com vocês que Deus fez a gente para viver na Terra, ou seja, 100 de 100 encontraremos encurtamento do tendão de Aquiles, né? E do gastrocnêmio. Tá? Obviamente que eu estou exagerando na frase aqui. Então, o encurtamento do tendão de Aquiles, existe uma discussão nele que iria fazer o quê? Limitar a pronação excessiva. Perdão, limitar a dorsiflexão excessiva. E a dorsiflexão limitada é um outro fator de risco. Então a gente consegue entender que elas caminham junto. Então, se eu tenho um tríceps sural encurtado, eu teria menos dorsiflexão, logo é necessário eu trabalhar mais dorsiflexão durante minha marcha, colocando mais tensão nessa fáscia plantar. Tá joia? Um outro fator de risco que esse autor traz é a diferença entre os membros inferiores, colocando mais carga
e agora a gente não consegue identificar se no membro mais curto ou no membro mais longo, a gente tem uma justificativa biomecânica para os dois, mas a discrepância entre membros parece sim ser um fator de risco. Não com tanta evidência, mas sim parece. A gente não pode descartar isso ainda, tá? Um outro fator de risco seria a obesidade, né? Excesso de treinamento. Então, a gente vai visualizar, por exemplo, corredores. Está muito na moda aí os corredores, né, de rua. O tempo prolongado em pé ou caminhando, ou seja, a gente está conseguindo entender aí nesses três primeiros itens aí, o excesso de carga em cima dessa face, seja pela obesidade, pelo overuse, né, o excesso de treinamento, seja pelo tempo prolongado de carga sobre essa face. Então, a gente está entendendo que existe um efeito de aumento de demanda, tá? E um outro fator de risco seria a marcha inadequada também, colocando também mais tensão sobre essa face. Dentro da diretriz prática clínica da JOSPT, que é a mais atualizada sobre o assunto, é de 2023, então a gente tem um gap aí de 2 anos, ela traz, então, a dorsiflexão limitada, que comunga com aquela ideia que eu falei para vocês, do encurtamento do tríceps sural, o IMC alto em não atletas, tá? Comunga lá também com o fator de risco em relação à obesidade, e ele traz também as condições de baixa absorção de choque, ou seja, a corrida, a atividade de sustentação de peso no trabalho. Então, a JOSPT traz também a questão da sobrecarga sobre a face. Então, isso aí só coloca um pouco mais de lenha na fogueira em relação ao aumento de carga, né? Essa demanda aumentada sobre a face plantar. Essa revisão sistemática aqui traz uma ideia interessante, mas a gente não pode ainda, perdão, afirmar, né, que vocês devem estar lendo ali, que nós não temos uma evidência forte, né, a evidência ainda está baixa, que seria a função e o tamanho do músculo, né, ou seja, agrupamentos musculares, tais como flexor plantar do hálux, flexor plantar do dedo mínimo, né, dorsiflexores do tornozelo, inversores e eversores do tornozelo, parecem que a função diminuída, o tamanho desse músculo diminuído, parece se correlacionar com a fasciite plantar. Só que a gente não tem uma força de evidência alta para confirmar isso. É algo para a gente se pensar durante o consultório, mas a gente não pode ainda afirmar, né, com muita propriedade sobre esse aspecto, não. Uma outra ideia é corredores de longa distância, que comunga lá com as diretrizes de prática clínica, né? Ou seja, indivíduos saudáveis versus indivíduos que têm fasciite. Então, o que se vê nessa revisão sistemática que os indivíduos que possuem faceite, eles possuem uma dorsiflexão tornozelo diminuída, então está se repetindo aí os fatores de risco. Diminuição da extensão da primeira articulação entre o primeiro metatarso e a primeira falange, ou seja, de novo aquela ideia de que quando eu vou fazer a fase de impulso da marcha, se eu não tiver uma boa mobilidade, né? Obviamente que eu estou fazendo com a minha mão, uma boa mobilidade aqui do primeiro metatarso falangiano, eu colocaria mais tensão sobre essa face, tá? Só que aí vocês estão conseguindo ler abaixo aqui que a gente tem uma fraca associação, porque ainda não tem muito estudo a respeito, mesmo sendo essa revisão sistemática um pouco mais atualizada, tá? Para o diagnóstico, eu estou utilizando aqui para vocês a diretriz de prática clínica da JOSPT, né? Eu gosto muito do layout dela, ela é livre na internet, tá? Revisada em 2023. Ela traz aqui, por exemplo, alguns marcadores em relação ao CIF, alguns códigos, né? Vou pular o CIT 10, vou logo para a CIF. Quando a gente fala de função, a gente tem aqui dor no membro inferior, dor irradiada em um segmento ou região. Então, em relação à função na CIF, nós temos aqui os códigos. Em relação à estrutura, o código me fala sobre ligamentos e fascias do tornozelo e do pé. E atividade e participação, caminhadas curtas, né? O que os pacientes conseguiriam ou não conseguiriam fazer, caminhadas longas, manutenção da posição de pé, estar muito tempo em pé, ou não aguentando ficar muito tempo em pé, corrida e o esporte. Então, isso está tudo lá colocado nessa diretriz de prática clínica da JOSPT, tá? Aí depois eu vou passar para vocês nos grupos. Uma outra ideia também que se tem de fator de risco é o esporão, né? Mas não existe força de evidência para te falar o seguinte, né? Antigamente, no início dos estudos, sempre se achava que existia o esporão, depois a faceite. Todos vocês, obviamente, hoje sabem que o esporão ela é secundária à faceite, né? Mas os autores eles trazem aí que 50% apresenta o esporão de calcânio. Então, a gente não vai entender o esporão de calcânio como um fator causal, mas, se presente, sim, é um fator de agravamento clínico desses pacientes que possuem faceite plantar, tá? Então, a gente vai conseguir entender que esse tipo de paciente, quando chega no nosso consultório,
Se o esporão estiver presente, o prognóstico ele é teoricamente menos favorável, tá? Então ele tem um manejo um pouco mais difícil. Dentro da epidemiologia, nós temos aí a causa mais comum de dor no pé, 11 a 15%, quando a gente fala das condições de dor no pé. Isso tecnicamente é muito. Acometendo 10% da população, sendo 83% trabalhadores ativos entre 25 e 65 anos. Então, nós estamos ali com trabalhadores realmente ativos, ou seja, tecnicamente atrapalha, né, a idade mais produtiva. Né? A gente não tem dados sobre absenteísmo, ou seja, afastamento de trabalho por conta disso, mas sim, em termos de produtividade, realmente é desagradável essa incidência ali. 10% das lesões em corredores, ok? Onde nós temos aqui 22% dos corredores tendo as lesões de fasciite plantar, especificamente, tendo um pico de incidência para esta população de 40 a 60 anos. Tá? Bilateral em 1/3, então a gente vê que acomete muito mais unilateral, e dentro da literatura científica a gente não tem consenso quando a gente fala se acomete mais o sexo masculino ou o sexo feminino. Tá? Alguns autores achando equidade entre ambos os sexos, outros achando mais um sexo masculino, e aí tem muita relação com o esporte, né, em relação a corredores, mas a gente não tem ainda uma convergência na literatura em relação ao sexo. Tá? Então a gente entende que ainda está cedo para falar se acomete mais homens ou mulheres. Tá? Dentro da fisiopatologia, eu rememoro aqui para nós que o processo seria um processo degenerativo. Então, quando eu estou de frente de um processo degenerativo, eu começo a pensar também na desorganização do colágeno. Então, eu penso que, além de controlar a inflamação, a gente tem que dar carga gradativa para que essa matriz ela seja reorganizada. Isso leva um tempo, tecnicamente, né, e de paciente para paciente. Então, essa questão da degeneração faz a gente entender que não é um processo tão fácil. Eu tenho certeza que alguns de vocês, quando já atenderam, né, os pacientes com essa condição, veem pacientes aí que relutam, né, a sintomatologia em diminuir, e quando diminui, daqui a pouco recidiva, né? Volta de novo, porque realmente é uma condição de cadeia cinética fechada, né? A gente trata lá na cadeia cinética aberta, quando vai para a cadeia cinética fechada, esse paciente volta a retornar ali com sintomatologia, tá? Dentro da história clínica, o que a gente vê? Dor aos primeiros passos. O paciente ele vai reclamar que quando ele acorda de manhã, uma grande porcentagem deles, ao colocar o pé no chão, ele vai sentir uma pontada, uma fisgada, uma dor em queimação bem localizada, que ele consegue apontar, né, ele consegue palpar. Dor após longo período sentado, e a gente já vai entendendo sobre o encurtamento do tecido, né? E dor acentuada com a sustentação de peso. Então, essa é a tríade clássica do paciente que tem fasciite plantar. Dentro do diagnóstico, aí eu peguei as recomendações ali da diretriz de prática clínica de 2023, que se mantém a de 2014, tá? Que é muita clínica, né? É o que o paciente apresenta, uma dor plantar medial do calcanhar, mais perceptível nos primeiros passos após um período de inatividade, então isso está previsto lá na diretriz de prática clínica, mas também piorando após sustentação prolongada de peso. Né? Então, isso não se alterou de 2014 para agora. Tá? Dor no calcanhar precipitada por um aumento recente na atividade de sustentação de peso. Então, se você passa um período de inatividade, o tecido, tecnicamente, ele vai ficar mais friável, mais encurtado, e a carga sobre esse tecido agora responde com uma percepção dolorosa. Dor à palpação da inserção proximal da fáscia plantar. O teste de molinete positivo, que aí eu vou trazer nesse slide para vocês aqui o teste de molinete, onde você vai passivamente levar a primeira metatarsofalangiana em extensão e esse paciente vai acusar dor. Tá joia? Então, seria a positividade nesse teste do molinete aqui. Tá? Um teste extremamente fácil, de baixo ou zero custo, né? Que a gente consegue realizar na prática clínica. Tá? Teste do túnel do tarso negativo, para a gente tentar excluir, né, compressões ali a nível do túnel do tarso. Diminuição da amplitude de dorsiflexão talocrural, então está lá dentro do fator de risco, né, da biomecânica alterada, e ali a gente tem que avaliar. Então a gente vai avaliar essa diminuição da dorsiflexão. E aí eu rememoro para vocês o seguinte: se a gente der 2 passos para trás e entender a biomecânica, a gente vai visualizar o seguinte: quando o talos ele tem uma limitação do movimento antero-posterior,
ele diminui a dorsiflexão de tornozelo. Eu sempre coloco nas aulas o seguinte, aquela brincadeira, quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? Infelizmente, a gente não pode usar muito mais essa piada, porque a ciência já descobriu o que é a galinha, mas faz de conta que não descobriu ainda, então a gente vai continuar com essa piada. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? É o talos que está para frente, se recusa a vir para frente, e secundariamente o tríceps oral vai se manter encurtado, e aí o encurtamento seria então secundário a uma limitação de movimento antero-posterior do talos, ou é o encurtamento do tríceps oral que mantém o talos para frente prolongadamente, e aí a capa posterior dessa articulação talo-crural se encurta, limitando o movimento do talos. Aí nós temos, então, uma casuística que o talos para frente seria secundário. Nós nunca vamos conseguir ter uma avaliação, estou exagerando na frase, para determinar quem vem primeiro. E tudo bem, não tem problema nenhum, porque a gente vai tratar da mesma maneira. A gente vai conduzir técnicas em terapia manual de colocar o talos de frente para trás, ou seja, fazer uma mobilização anterior-posterior, e prescreveremos alongamento do tríceps oral, tanto clínico como domiciliar. Então, a gente não vai se preocupar com isso, tá joia? Uma outra avaliação, a gente faz a pontuação de postura normal do pé, né, que é Abnormal Foot Posture, que tem um score para isso. Aí eu vou colocar para vocês, né, nesse slide aqui, ó, eu trago para vocês um linkzinho no YouTube, depois eu vou colocar no grupo, tá joia? Aonde basicamente nós temos alguns pontos lá, e os pés pronados, ele vai de -2 a 2, então -2, -1, 0, 1 e 2. Então tem alguns pontos para, né, específicos ali da anatomia palpatória para que a gente pontue nessa escala. Os pré-pronados vão receber pontuação mais positiva, mais perto do 2, e quanto mais positivo for, mais pronado ele estará, tá? E os pés supinados receberão pontuação negativa. Teoricamente, os pés neutros, né, estarão no valor ali zero ou muito próximo do zero, tá? Aí nesse link aqui vocês vão encontrar o vídeo explicando melhor que eu, e eu vou colocar lá no grupo para vocês. Então, voltando aqui na parte de diretriz clínica, tem esse abnormal foot posture, né, que é a pontuação de postura normal do pé, e também o alto índice de massa corporal em indivíduos não atletas. Então, a gente consegue identificar aí nos indivíduos não atletas, já? Mas é uma grande discussão, hein, essa questão da obesidade. A gente vai falar isso um pouquinho de novo para frente. Quando a gente vai falar de intervenção, o que a gente tem que fazer? Então, eu vou trazer também, a primeira situação, quando a gente tem dentro de uma condição, se a gente tem uma diretriz de prática clínica, a gente vai para ela, concorda? Qual foi a última revisão? Então, nós temos um gap de 2 anos e vamos tentar atualizar isso aí. Né? O que deveria ser atualizado ou o que foi atualizado não teve diferença. Então, quando a gente pega as diretrizes de prática clínica da JOST ou qualquer outra diretriz, agora estou especificando essa, nós temos os graus de recomendação, né? Então, nós temos o A, que é uma evidência forte, é um grau de recomendação forte. E aí, não traduzindo ipsis literi, predominantemente um estudo de nível 1, nível 2 a suportar essa recomendação, esquece a tradução ipsis literi. Eu vou falar para você o seguinte, que se a gente tem um nível de recomendação A, significa que, possivelmente, daqui a 10 anos, isso não vai mudar. Né? Então, a gente entende dessa maneira. O nível B seria uma evidência moderada de recomendação, o C seria uma evidência fraca, o D é conflitante, ou seja, uma parte da ciência diz que sim, a outra diz que não, então a gente tem uma divergência, não tem uma convergência. O grau de recomendação E é baseado na teoria, então eu posso teorizar mediante a biomecânica, eu entendo que se o meu pé está em extensão, o meu talos está para frente. E aí eu vou entender que se eu jogo o talos para trás, eu vou conseguir ganhar dorse. Isso é um fundamento, né? Fundamentado dentro da teoria biomecânica. E o F é o que a gente sempre brinca, é a opinião do expert, né? A Palmeirinha, né? Estou vendo lá o episódio da Palmeirinha. A Palmeirinha fala que o chá tal é bom para tal coisa, né? Nenhum valor de juízo contra a Palmeirinha, tá? Sou fã dela. Mas só para explicar que é apenas uma opinião, ainda não trago à luz da ciência, né? A gente não pode trabalhar dessa maneira. Então, obviamente que a gente vai tentar trabalhar mais com os graus A e B, tá? Então, dentro da JOSPT lá, o que a gente tem de recomendação A, ou seja, forte, e aí eu, de novo, falo aquela frase. O que vai acontecer daqui a 10 anos, 20? Possivelmente vamos continuar tendo que usar a terapia manual. Então, a gente não vai traduzir ao pé da letra clínicos, vamos falar fisioterapeutas, tá? Então, nós devemos direcionar técnicas de terapia manual para as estruturas tanto de tecido mole como de tecido articular, como da articulação.
Então, vamos trazer essa ideia de que eu peguei um indivíduo que tem, por exemplo, um pé pronado, beleza? Se o pé dele está pronado, aí eu vou lá na biomecânica e entender o seguinte: quando eu falo de pronação ou supinação, eu estou falando de um movimento subtalar, que é pertinente à articulação subtalar. Então, a minha ideia é ir na articulação subtalar e prescrever técnica em terapia manual pensando da biomecânica. Aí eu teorizei, né? Obviamente que a terapia manual advindo da biomecânica. Quando eu falar de diminuição da dorsiflexão, aí eu estou falando de movimento no plano sagital, agora eu não falo da articulação subtalar, ou seja, entre o talos e o calcâneo, e sim eu estou falando entre os maléolos e o talos, a articulação talo-crural, que trabalha no plano sagital, concorda? Aí eu vou direcionar o meu olhar um pouquinho mais, com um pouco mais de carinho para o talos, né? Ou seja, o talos está com dificuldade de ir para trás, então eu facilito esse movimento do talos, tecnicamente facilitando a dorsiflexão. Quando eu falo de estruturas de tecido mole, o que até então a gente veio lendo? A gente vai entender do encurtamento do tríceps o quê? Sural, concorda? Quando a gente fala de encurtamento do tríceps, eu não posso pensar só no ventre, eu tenho que pensar no tendão, tá? E quando eu penso no tendão e dou 3 passos para trás, eu vou lá na anatomia e lembro que o tendão ele é pouco vascularizado. E a gente visualiza que o colágeno, que no corpo humano está presente, ele só consegue se alongar se aumenta a temperatura, correto? E um tendão que tem muito colágeno, teoricamente, nós deveríamos aquecer primeiro e alongar depois. Então a gente vai começando a back to the school, né? Voltar um pouquinho para a área básica para ter esse raciocínio clínico, tá bom? Então nós devemos direcionar técnicas em terapia manual para as estruturas de tecido mole e articulares dos membros inferiores, da extremidade inferior, endereçada para as restrições de flexibilidade e articulação. Então, eu vou ter que avaliar. Se eu realmente conseguir determinar que existe uma perda da dorsiflexão, obviamente que eu prescrevo isso aí. E eu prescrevo isso para quê? Qual que é o meu objetivo? Vou prescrever para diminuir a dor e aumentar o quê? A função. Então, você está lendo aí, pela diretriz de prática clínica, que não está falando que mesmo se o meu talo está para frente, eu vou jogar ele para trás para aumentar a dorsiflexão. Não é esse o meu objetivo. Não sei se vocês estão entendendo. Ou seja, se eu melhoro ou não melhoro a mobilidade, isso é o menos importante quando eu penso na sintomatologia, na dor e na função. Porque no final das contas, o que a gente quer melhorar com os nossos pacientes? Dor e função. Então tá aqui, eu vou fazer isso para quê? Para diminuir a dor e para melhorar a função nesses indivíduos que têm a fasciite plantar. Uma outra intervenção que também tem um nível de recomendação extremamente forte, ou seja, a gente não vai pensar se a gente vai fazer, a gente precisa fazer, né? É fazer o alongamento específico, seja da fáscia ou seja do tríceps sural, do conjunto do gastrocnêmio e do solear, para providenciar então o quê? Redução da dor a curto e a longo prazo. Quando eu, Rodrigo, penso em alongamento de um tendão ou de um tecido mole, obviamente a gente não vai pensar nisso apenas clinicamente. Então a gente vai extrapolar essa recomendação para domiciliar, tá joia? A gente precisa da adesão do paciente. O que a gente precisa, o meu objetivo maior é criar capacidade dele e automanejo, né? Tá bom? Então a gente vai também reduzir a dor com essa conduta e tal como também melhorar também a curto e longo prazo a incapacidade. Então o alongamento, segundo a diretriz de prática clínica, segundo a ciência, ele vai melhorar a dor e melhorar a capacidade desses indivíduos, ou seja, diminuir a incapacidade. Aqui a gente vai para o tape, para a bandagem, né? Olha que interessante, a gente está falando de uma diretriz de prática clínica de 2023, e tecnicamente isso é muito atual, beleza? É a mais atual que nós temos ali da JOSP, só que nós estamos em 2025. Essas diretrizes de prática clínica elas são atualizadas geralmente de 4 a 5 anos. Algumas demoraram um gap aí por causa da pandemia, mas tecnicamente é dessa maneira que acontece. Então a gente tem um gap de 2 anos que a gente precisa ir buscar um pouquinho mais. Então, eu busquei um trabalho para vocês aqui, que na verdade sintetiza outros que eu já li, mas eu peguei só um para não delongar muito. Mas primeiro vamos ler a intervenção da JOSP. Quando a gente fala do tape, nós devemos sim utilizar as técnicas de tape. E aqui, o que a de prática clínica ela fala? Seja a elástica ou a rígida, ou seja, ora rígida, ora elástica. Então, o que faz a gente entender? Poxa, então a kinésio tape está lá, não é isso?
Só que eu tenho um gap de 2 anos, aí eu tenho que buscar mais na PubMed, ou seja, ou no Pedro. E aqui o que ele fala? Em conjunto com outros tratamentos. A gente não vai fazer isso sozinho, né? Ou seja, a gente não vai conduzir essa técnica sozinha. Isso aí não vai ser o principal, tá joia? E para que você está fazendo isso? Para melhorar a dor e função nesses pacientes. Quando vocês puxam o olhinho de vocês aí para baixo no slide, vocês vão ver um estudo clínico controlado de 2025, agora em maio, super recente, aonde que eles perceberam, eles foram analisar a kinesiotape e não verificaram melhora nesses pacientes. Adjunto aos tratamentos, o kinesiotape estava abaixo do placebo, não fez nada por isso. Então, para nós aqui, pelo menos na minha ideia, é trazer para vocês, obviamente, o tape low dye, que é o tape rígido, né? Vocês podem conduzir com esparadrapo, na ausência do tape, mas não é o ideal. O ideal é que você faça com o tape mesmo, né? E aqui vocês estão vendo longitudinalmente, eu passando aqui, ó, o mouse, longitudinalmente a gente coloca no arco desse paciente, né, pegando de lateral para medial ou de medial para lateral, não tem problema, porque eu estou colocando uma âncora, é a primeiro tape que a gente coloca, e depois a gente vai colocar fitas transversais. Alguns autores escrevendo de medial para lateral, outros escrevendo de lateral para medial, não muda o efeito. Tá joia? Porque qual que é a ideia desse tape? A ideia desse tape, ele é um unload, ele é descarregar, ele retira a carga da face. Tá joia? Mas se você entender que não é difícil, você está encurtando o tecido, tecnicamente. Então, veja bem, esse paciente não pode ficar dependente. Ele vai facilitar a dor, no sentido de diminuir ela a curto prazo, para eu entrar com outras intervenções. Então, ele é um facilitador dentro do meu conjunto de técnicas. Obviamente, nós somos multimodais, né? Outras intervenções, as órteses, né? Então, uma recomendação aqui moderada, nós não devemos. Então, aqui é não, tá? Nós não vamos utilizar órteses, seja elas pré-fabricadas ou seja elas customizadas, tá joia? Pensando para aliviar a dor a curto prazo nesses pacientes. Então, assim, eu vou colocar aquele coxinho. Não, isso não vai ter efeito, tá joia? Então, a gente não faz esse tipo de órtese, é diferente lá do tape. Tá joia? Agora, as órteses noturnas que a gente fala, esses night sprints ali, nós devemos prescrever quando? Prescrito lá, né? Tá? Nível de recomendação extremamente forte. Nós devemos prescrever um programa desses sprints noturnos aqui, e aí pode ser de 1 a 3 meses, o paciente ele pode ir com essa prescrição para ele se manter aí de 1 a 3 meses, não passar de 3 meses, para aqueles indivíduos que eles têm dor, quando ele acorda de manhã, bota o pé no chão e sente aquele estalidozinho, aquela primeira dor. Então, no primeiro passo da noite, você é esse indivíduo, né, você está de frente com esse tipo de paciente, você pode prescrever esse sprint. Esse sprint existe aí, compra na internet, né? E vocês estão vendo aqui na figurinhazinha, ele vem em dois modelozinhos, tá? Isso aí é um conjunto. Ele vem um aqui em cima, ó, estou passando a setinha no mouse, onde vocês estão vendo que está fazendo a mesma ideia daquelas fitas transversais do low dye, né? Ou seja, está encurtando. E aqui ele está mantendo aqui, ó, o primeiro metatarso falangiano em extensão. Então, lembra lá? Então, a ideia de que dentro dos fatores de risco, dentro da alteração biomecânica, eu teria uma hipomobilidade da primeira metatarso falangiana, essa órtesezinha ali, ela está prevendo isso, tá vendo? Então, ele mantém a primeira metatarsofalangiana em extensão, não deixando um encurtamento pela noite, né? Pelo esfriar do tecido. E, tecnicamente, a gente vai manter isso aí de 1 a 3 meses. Repetindo, para aqueles indivíduos que têm dor no primeiro passo ao acordar de manhã. Não pode ficar dependente dessa sprint também, tá? Outra intervenção prescrita são os agentes físicos, ultrassom. Então, uma forte recomendação, não vai mudar, né, para a gente não utilizar o ultrassom, pensando nos benefícios do alongamento. Por quê? Porque antigamente, há tempos atrás, se pensava em fazer o ultrassom na fáscia para promover, ajudar no alongamento. Não tem isso, tá? Então, hoje sabe que não existe efeito, o efeito está abaixo do placebo, não ajuda em nada, então a gente acabou, não deve prescrever isso, tá? Em relação ao laser,
recomendação moderada. Quando a gente fala moderada, o que vai acontecer, Rodrigo, daqui a 10 anos? Possivelmente pode alterar? Até pode alterar, mas tecnicamente aí não por ruim, e sim para o bom, tá? Então nós devemos utilizar o laser de baixa intensidade como parte de um programa de reabilitação, né, nos indivíduos que têm a fasciite aguda ou crônica, com qual intuito? Para diminuir a dor a curto prazo. Tá? Então, eu utilizo o laser, facilito a dor, diminuindo a dor, para entrar com outras intervenções. Tá joia? A fonoforese, a recomendação fica mais baixa, então nós precisamos ainda de mais estudos sobre. Então, ele coloca aqui, né, a fonoforese com cetoprofeno, com gel, para reduzir a dor nesses indivíduos que têm fasciite plantar. Tá joia? E eletroterapia, vocês estão vendo aqui que o uso de iontoforese e a corrente interferencial como segunda linha de tratamento, mas vocês estão vendo aqui que existe uma evidência extremamente o quê? Conflitante. A gente não tem muito artigo que embase nosso uso, né? Seja da iontoforese ou seja da corrente interferencial. É muito cedo para falar isso, precisa de muita pesquisa a respeito ainda. Tecnicamente não seria uma intervenção para a gente utilizar, tá? Educação e aconselhamento para perda de peso. Embora esteja a obesidade lá, a gente ainda está faltando, não tem uma pesquisa a respeito, né? Sobre educar e aconselhar a perda de peso. Se esses indivíduos diminuíram o peso, realmente a fasciite vai sumir, a gente não tem isso. A gente não consegue falar que não nem que sim, né? Então a gente não se preocuparia nesse sentido, mas a gente sabe que diminuir o peso melhora outras funções orgânicas, né? Então esse bate-papo não tem problema nenhum, mas a gente só não pode atrelar a melhora do paciente à perda de peso. Porque se ele perder o peso e não melhorar, ele vai se frustrar com esse aconselhamento que você deu. Reeducação neuromuscular e exercício, né? Então nós somos baseados em exercício. Então, recomendação moderada aqui que nós devemos prescrever exercícios terapêuticos. E aqui eu chamo a atenção de um treino de resistência, que nós estamos falando de pé, não é isso? Então, quando a gente fala da musculatura do pé, você imagina que eu tenho uma pronação aumentada. Como que a gente vai entender que em uma, duas, três, 4 semanas, um mês, 2 meses, 8 semanas, a gente vai conseguir modular esse arco e voltar para o dito normal? É difícil, né? Então a gente tem que trabalhar, é um trabalho mais crônico, digamos assim, mais persistente, com treinos de resistência. Por isso que a adesão do paciente é extremamente importante. E a gente se defronta com uma situação dentro da prática clínica, principalmente dos consultórios particulares, que é quando esse paciente ele fica sem dor, a tendência dele é se dar alta. E aí cabe a nós, fisioterapeutas, de angariar a ideia de que ele tem que se automanejar, né? Ele precisa saber fazer exercício, precisa ter a manutenção desse exercício. Até porque são condições que, na literatura e na própria clínica, a gente vê que perdura até um ano, né? Então, tem indivíduos aí com fasciite crônica, mais de um ano de fasciite, né? Sofrem bastante, tá? O agulhamento a seco, a intervenção pelo agulhamento a seco. Recomendação moderada, que nós devemos sim utilizar um agulhamento a seco. E aí, nos pontos gatilho do gastrocnêmio, do solear e na musculatura plantar. Para que você vai fazer esse agulhamento a seco? Vai fazer para reduzir a dor a curto e longo prazo, também para melhorar a função e diminuir a capacidade. E aí, quando a gente vai para agulhamento a seco, a gente tem uma meta-análise, uma revisão sistemática que gerou uma meta-análise de 2024, então já passou aí um ano, né? Então um pouco mais atual do que essa diretriz de prática clínica, aonde nos critérios de elegibilidade dos 238 estudos deram uma garimpada e sobrou 12, mas gerando aí 781 pacientes, então aumentou bastante a força de evidência. Então, aqui a gente tem um gráfico do Floresta mostrando a efetividade do agulhamento a seco sobre a dor, tá? Do dry needling e dos tratamentos de rotina, sobre tratamentos sozinhos, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, esse losango final que está mostrando para a gente o que? A meta-análise final, que, estando à esquerda do zero, está a favor ao grupo experimental, então favorecendo ao agulhamento a seco. Tá joia? Quando a gente fala de dor, obviamente que os números virão negativos, né? Porque se eu quero diminuir a dor, eu tenho que diminuir pontos, né? Na escala EVA, tá?
Eu passei o slide e aqui esse gráfico floresta está trazendo a efetividade sobre a melhora da função, né? E aqui, ó, mas aí é incapacidade lá, então você vai ver que eles começam a trazer um pouquinho mais para a esquerda aqui, né? Melhorando a incapacidade, seria melhorar a função. Então favorece também. Esse outro gráfico floresta aqui está trazendo em relação ao timeline, ao time point, ó, tá vendo aqui, ó? O 3.1.1, não sei se vocês estão vendo minha setinha, menos que um mês, mais do que um mês e o final da meta-análise. Então, seja a curto ou médio prazo, o agulhamento a seco ela também se favorece no sentido da dor. Então, eu prescrever e executar a técnica de agulhamento a seco, eu entendo que a gente vai melhorar a dor a curto e médio prazo. Aqui é a mesma coisa para a função, tá? Tanto a curto como médio prazo. E para finalizar, a gente tem muita terapia por onda de choque, essa corporal, né? Está muito em voga aí. Aí tem essa pesquisa aí na Curels de 2020, que trouxe 41 pacientes, né? Primeiro, hoje a gente consegue ver uma boa evidência, tá? Para terapia de onda extracorporal, ondas de choque, né? Então, aqui nesse trabalho, só para a gente discutir, vocês vão entender que 3 trabalhos para a gente chegar a um denominador comum ao final. 41 pacientes, o que eles fizeram? 2 grupos, tá? Submeteram a terapia de onda de choque por 10 sessões, ao qual deram dosagens diferentes. Grupo 1, 15 Hz, densidade de 3, 2.000 impulsos. Aqui está digitado errado, tá, gente? Não é 0, é 10. Tá? O grupo 2 recebeu 10, não foi 0. Densidade de 2 e 2.000 impulsos por sessão. O que aconteceu? Todos os dois melhoraram. Não tiveram diferença entre grupos. Tá? Então, veja bem, dosagens de diferença com melhora, sendo que não teve diferença significativa entre os grupos. Então, o que eu quero chamar a atenção nessa primeira pesquisa sobre dosagem? A melhora foi evidenciada. Tá? Aí, uma outra pesquisa, ou seja, agora de 2000, eu não estou enxergando bem aqui, de 2024, tecnicamente novo também, ano passado aí, ou seja, um estudo retrospectivo agora, mostrando que a terapia por ondas de choque, ela tem efeito analgésico imediato e cumulativo, ela vai se acumulando, tá joia? Só que os parâmetros ideais também não conseguiram denominar, tá? Então a gente ainda tem um gap de parâmetro ideal, tá joia? Então, o que a gente tem dentro da literatura atualmente, hoje? Terapia por onda de choque melhora? Melhora. Qual é a dosagem melhor? A gente não sabe isso. E aí a gente finaliza com o último trabalho aqui, aonde, de 2024 também, aonde que ele fez uma meta-análise, fez uma meta-regressão, e o próprio título do artigo, ó, eficácia e tolerabilidade, né? Então, o que a gente tem que entender? Dentro dessa meta-regressão, eles perceberam que alguns pacientes, né, todos os trabalhos revisados, eles perceberam que os pacientes que não melhoravam, possivelmente não toleravam a técnica, né? E os pacientes que toleravam, melhoravam. Ou seja, a gente não tem hoje em dia denominação de dosagem, a gente não consegue falar sobre a dosagem ideal. Então, o que a gente entende? Que sim, eles irão melhorar com a onda de choque. Qual é a dosagem ideal? Nós não sabemos. Mas quando a gente está de frente para esse paciente, se esse paciente não estiver tolerando, eu vou tentar colocar uma dosagem que ele tolere. Até que a ciência me fale uma dosagem ideal, a gente trabalha dessa maneira. Tá? Então a gente define dessa maneira aí por enquanto, tá? Então, concluindo aqui, refletindo sobre a faceite. A faceite ela pode ser uma condição. Eu deixei palavras em negrito para chamar a nossa atenção. Pode ser uma condição benigna, mas se não for tratada adequadamente, pode ser extremamente, eu estou colocando uma palavra a mais aqui, né? Extremamente incapacitante e associada a dor moderada e intensa. Cerca de 70 a 80% dos pacientes com faceite, então daqueles 10% que dá problema de dor no pé, 70 a 80% desse pessoal vai apresentar redução de sintomas em 9 a 12 meses. Então, pera lá. Então, a gente tem que entender um pouquinho de prognóstico. Vem aqui no meu consultório, que eu vou fazer a técnica ABC com você vai ficar bom em 1 ou 2 semanas. Não é assim. A gente está com uma condição aí que denota um pouquinho de tempo a mais. No entanto, continuando a leitura, pelo menos 5 a 10% necessitam de liberação cirúrgica da face plantar. Então, 5 a 10% indo para a cirurgia, não sei se para vocês, mas para mim é um número tecnicamente grande.
Então, a gente consegue entender a importância da fisioterapia nessa condição, a gente extrapola para entender o seguinte: se a fisioterapia for bem conduzida, e principalmente se eu faço um programa, um pensamento, aí consigo trazer esse paciente para uma melhor adesão, teoricamente, tecnicamente, a gente estaria evitando um possível paciente numa mesa cirúrgica, tá? Então, a gente tem ciência para ler, ciência para atuar, não é uma condição. Por exemplo, não tem uma diretriz de prática clínica, a gente tem uma diretriz de prática clínica e tem outros estudos para conduzir aí e se atualizar. Então, tecnicamente, a gente tem muita coisa para fazer por esse paciente e a fisioterapia sim dá conta desse tipo de público, tá joia? Agradeço a presença de vocês. Agora é aquele momento que eu fecho aqui, né? E abro para as perguntas, abro para a nossa troca aí. E vou fechar a apresentação.